Bom, antes de eu começar oficialmente o vídeo, eu quero trazer 2 pontos aqui para que você reflita e se responda. E ao longo do vídeo eu pretendo responder isso também. Pense, meu querido telespectador, numa pessoa africana. Assim, fisicamente. E me responda também, onde se encontra o Egito. E aí, ao longo do vídeo, isso vai ser esclarecido porque eu iniciei assim. E aí a gente vai bater um papo bem legal. Oi, eu sou a Samira Viz e você tá no Universo Aviz. Esses últimos dias, tava conversando com um amigo meu. E ele é cristão. E a gente tava falando sobre racismo. E, explicando que o racismo não é individual, é estrutural. Não acaba no ponto, não começa quando alguém xinga uma pessoa preta de macaco e não acaba quando ela se desculpa. E, querendo ou não, a gente entrou no contexto bíblico e cristão da coisa. Então, o título desse vídeo é Religião e Racismo, mas é focado completamente para o cristianismo em si. É catolicismo e evangélicos e todas as denominações que rodeiam o contexto evangélico. Bom, para quem não sabe, eu sempre fui de igreja. Desde os meus 6 anos, eu fui batizada numa igreja católica e desde os meus 6 anos eu frequentava igrejas evangélicas. Não era aquela pessoa que, todo domingo tô indo, mas quando eu tinha 6 anos, por exemplo, eu gostava de ir com a minha vizinha pra igreja evangélica dela. E com o tempo, a minha irmã começou a ir em outra igreja, eu comecei a ir com ela e depois eu conheci umas amigas e comecei a frequentar com elas. E desde a igreja tradicional até a igreja jovem, que é voltada para os jovens, eu vi claramente racismo e a negação da negritude para as pessoas negras. E eu acho que eu tenho domínio, primeiramente, para falar por ser uma pessoa negra e por ter sido uma pessoa evangélica por boa parte da minha vida. E com isso, nesse debate com meu amigo, a gente entrou no ponto de Cristo mesmo, Jesus Cristo. E eu trouxe um roteirinho e ele falou assim, nesse debate ele deu uma risada assim, e falou, mas o que importa, se Jesus ele foi ou é preto, o que isso vai mudar? Ou iria mudar na sua vida e na sua história? E realmente as pessoas não sabem o que mudaria. Não é só representatividade. E representatividade é muito importante, mas não é só. E muitas pessoas não sabem que um dos discursos mais defendidos e falados para que pessoas pretas fossem escravizadas é que pessoas pretas não tinham alma. Então todo o contexto foi para embranquecer Deus e Jesus. Porque, como teria Jesus preto se pessoas pretas não têm alma? Então, como que eu iria escravizar pessoas pretas se o divino é preto? Então, isso foi 100% programado e bem articulado para que pessoas pretas fossem endemonizadas e pessoas brancas fossem endeusadas. E nesse debate em que eu falei isso pra ele, ele não sabia realmente que esse era um discurso tratado, que pessoas pretas não tinham alma, então, portanto, deveriam ser machucadas. Existe uma cena num filme chamado 12 Anos de Escravidão que o senhor de escravos está lendo a digníssima e conhecida Bíblia Sagrada, e ele lê um versículo, ele diz que existe esse versículo na Bíblia, em que diz assim, e não estou lendo na Bíblia, pois esse versículo não existe na Bíblia, diz ele que esse versículo diz exatamente assim: quando um negro não obedece ao seu senhor, deve receber 40 chibatadas. E assim ele termina dizendo que é a palavra de Deus e que ninguém pode ir contra a palavra de Deus.
E, existia um esquema para que pessoas pretas fossem analfabetizadas, para que elas não fossem alfabetizadas. Então, como é que uma pessoa negra poderia ir contra isso? Sendo que elas não poderiam ler, tocar na Bíblia, e também se tocassem e lessem, algumas delas não sabiam ler. Então, foi o discurso. Você é preto, você não tem alma, você tem que ser batizado numa pia e servir ao seu Senhor. Então, como isso não é prejudicial para as pessoas pretas? E com tudo isso, eu venho trazer aqui para vocês que Jesus é preto. Jesus é preto biblicamente, teologicamente e historicamente. Historicamente, o exemplo histórico disso é que Jesus ele nasceu no Oriente Médio, cresceu na Palestina, onde não tem pessoas brancas, onde não é de dominação branca. Ele nasceu lá, ele nasceu preto. E também, Jesus ele foi levado pelos seus pais para se esconder da perseguição do rei Herodes para o Egito. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Onde é que fica o Egito? O Egito fica na África. Então, não dá para levar uma pessoa, um bebê, branco, loiro, dos olhos verdes, para se esconder de uma perseguição em um lugar de maioria preta. Então, a Cleópatra também não é, mas isso aí já é para outro vídeo. Cleópatra não é branca. Então, seria muita burrice levar uma pessoa preta para se esconder em meio aos brancos de um perigo. Não tem cabimento. E aí estamos na questão de raciocínio e história, né? Então Jesus é preto. Eu vou falar isso muito nesse vídeo. Muito mesmo. Para entrar na cabeça das pessoas que Jesus é preto. Então o embranquecimento de Jesus foi feito conveniente para que as práticas de escravidão fossem feitas, para que o racismo fosse praticado. Então foi tudo elaborado, porque um Jesus preto atrapalharia o lugar de poder de pessoas brancas. Um Jesus preto atrapalharia o discurso da tal inferioridade de pessoas pretas e indígenas. Ou seja, Jesus tinha que ser branco. E o Jesus branco, você pode perceber, ele não precisa ser explicado. As pessoas, elas aceitam que Jesus é branco, ponto final. Porque o branco sempre foi endeusado. E, biblicamente, existe um versículo que compara Deus no trono, no Apocalipse, com uma pedra preciosa, que essa tal pedra preciosa tem uma coloração marrom, tonalidade que em pele nos leva a crer que a etnia de Jesus não tem nenhuma ligação com a branquitude, com o branco. E que, na verdade, Jesus é preto. Mas tá bom. Qual que é esse tal versículo que eu estou aqui trazendo para vocês? Apocalipse 4, do 1 ao 3. Com isso, retorno a pegar a conhecida e famosa Bíblia Sagrada e ler esse versículo para vocês. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo como uma trombeta dizia: sobe aqui que eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito no céu. Havia o trono, e nesse trono estava sentado um ser. E essa palavra ser está escrito com S maiúsculo, portanto estão falando sim do Deus Pai Todo-Poderoso bíblico. 3. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. E com isso, eu vou colocar uma foto aqui da pedra de jaspe sardônica com a comparação da pele preta, tá bom? Jesus é preto. Ainda biblicamente, existe a explicação por
que José e Maria levou Jesus para o Egito, e também está falando onde ela levou Jesus, que foi para o Egito. Vamos lá. Mateus 2, gente. Mateus 2, do 13 ao 15. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Portanto, aqui deixo a foto do mapa da África para que vocês vejam onde se encontra o Egito. E mais uma vez te digo, Jesus é preto. Portanto, meu querido telespectador, se você acredita que numa imagem de Jesus branco, eu sinto te dizer que você está equivocado e completamente doutrinado a uma perspectiva racista que nos foi colocada. E através desse vídeo, se você ainda crê, acredita, confirma que Jesus é branco, existe um problema em você. Todo esse material aqui, bíblico e sobre a história também, bem didática, explicadinha, eu consegui enxergar e mapear graças ao vídeo do Mídia Ninja do pastor Henrique Vieira, que é um pastor que muitos pastores não gostam e muitas pessoas conseguem se identificar e se ver através dele, porque ele realmente fala de amor e não apaga a história dos pretos diante da Bíblia e diante de toda a história. E sim, Jesus é preto, queira você ou não. Não tô aqui pra atacar nenhum, porque eu não vejo nenhum problema em Jesus ser preto. Não vejo que isso seja ruim. Se você vê que é ruim, então você é racista, sinto muito te dizer. E com isso eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês entendam e mudem seu pensamento dessa visão de Jesus e Deus brancos. E é isso. Eu não trago idealizações religiosas porque não sou uma pessoa religiosa, mas acho importante falar sobre. Estamos no mês da consciência negra e eu não poderia não falar sobre isso. Então eu quis trazer esse tema de uma forma um pouco diferente, falando sobre religião e racismo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, curte, comenta, compartilha para me ajudar, para ajudar a Preta aqui a crescer e trazer vídeos cada vez melhores. É isso. Beijo.